Olá, sou o Glauber, estudante de zootecnia pelo UFV. Estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o porquê de fazer a recuperação de pastagem e como o processo deve ser feito. Nesse gráfico, podemos ver que as pastagens têm uma grande porcentagem do uso das terras no Brasil. Infelizmente, não é esse cenário que é encontrado nas pastagens brasileiras, onde se tem uma grande produção vegetal e um grande aporte animal sobre a área. Alguns estudos mostram que 80% dessas pastagens estão em algum estado de degradação, seja ele por falta de fertilidade do solo, má implantação da cultivar forrageira ou mau manejo, deixando uma alta taxa de lotação animal sobre esta área, assim prejudicando pelo desenvolvimento da forrageira. A degradação das pastagens é natural, haja vista que as plantas vão exaurindo das reservas minerais do solo, com isso perdendo vigor e produtividade, dando espaço à entrada de invasoras. Essas invasoras, por muitas vezes, são plantas daninhas que estão adaptadas a solos de baixa fertilidade, as tornando competitivas contra as pastagens. Outro fator que diminui vigor e produtividade das forrageiras é o mau manejo, onde muitas vezes o produtor acaba usando uma alta taxa de lotação animal numa determinada área e fazendo um superpastejo dessa área, assim não deixando a planta sair com boa produtividade e dando espaço a invasoras. Diminuindo a produtividade forrageira, você diminui a cobertura de solo, com isso diminuindo a matéria orgânica presente no mesmo, e ainda com a alta taxa de lotação animal, você vai ter muito pisoteio nessa área, aumentando a compactação e diminuindo a infiltração de água no solo. Com isso, deixando esse solo proveniente a alguns problemas de degradação de solo, como por exemplo a erosão. Assim, vemos como é importante manter a alta produtividade forrageira nessa área. Com isso, devemos alencar o manejo correto e adubação de manutenção para que esta planta tenha os nutrientes necessários para uma alta produção. Para que seja feita correta manutenção da fertilidade do solo, é necessário que haja uma amostragem e análise desse solo. Essa amostragem deve ser realizada com pelo menos 3 meses de antecedência da manutenção, haja vista que esse solo tem que ser analisado e depois interpretado por um técnico que recomendará a quantidade e qual tipo de insumo a ser utilizado. Para se fazer essa amostragem, deve-se separar o local em talhões homogêneos. Em cada talhão deve ser feito de 10 a 15 amostras simples e depois destorroá-las e homogeneizá-las, formando uma amostra composta. Deve-se atentar à profundidade de camada a ser amostrada e sempre haver uma identificação dessa amostra a ser enviada ao laboratório. Aqui mostrando como deve ser feita a divisão dos talhões, deixando sempre as áreas o mais homogêneo possível. Novamente, um exemplo mostrando como deve ser feita a divisão dos talhões, pensando numa melhor homogeneidade de solo. Aqui, imagens mostrando quais ferramentas podem ser utilizadas para fazer essa coleta de solo. A seguir, imagens mostrando o passo a passo de como pode ser feita a coleta de solo com materiais utilizados na fazenda. Inicialmente, deve ser feita a limpeza da área a ser amostrada,
retirando toda a matéria vegetal presente por cima do solo. Retirada essa camada vegetal por cima do solo, deve-se iniciar a confecção do buraco. Deve ficar atento à profundidade de solo a ser amostrada. Neste caso, vamos fazer uma coleta de solo de 0 a 20 cm de profundidade, onde a maior parte das raízes de braquiária vão estar presentes. Após pronto o buraco, vamos fazer a coleta parcial da parede do mesmo. Após entrar com a cavadeira no solo, retiramos essa camada representando 20 centímetros do solo. Após a retirada das amostras simples, as mesmas devem ser encaminhadas para um recipiente limpo, o mesmo pode ser um balde, onde essas amostras vão ser destorroadas e misturadas de forma homogênea para que seja feita uma amostra composta. Essa amostra composta deve ser ensacada e identificada e levada a um laboratório. Amostras devem ser enviadas para laboratórios idôneos e de confiança. Após alguns dias de análise, sai o resultado dessa amostragem de solo. Segue o exemplo de um resultado da análise de solo. Com o resultado da análise em mãos, o técnico deve fazer a interpretação e recomendação de insumos para que seja feita a manutenção da fertilidade desse solo. Cada região tem um livro de recomendação para o uso de corretivos e fertilizantes. Neste caso, segue o exemplo da quinta aproximação, que é utilizada em Minas Gerais. Caso o produtor não tenha conhecimento para fazer a interpretação e recomendação de insumos para a manutenção da fertilidade do solo, é recomendado que o mesmo procure auxílio a técnicos. Uma unidade que está prontamente para atendimento dos produtores é a Emater. O técnico, ao fazer a recomendação, vai indicar alguns insumos que devem ser utilizados para a manutenção da fertilidade desse solo. Muitas vezes é recomendado que o produtor utilize calcário nessa área, para que diminua a toxidez de alumínio trocável no solo, aumente pH do mesmo e supra as necessidades de cálcio e magnésio das plantas. Além da aplicação de calcário, o técnico geralmente recomenda que seja feita a aplicação de outros nutrientes. Os macronutrientes mais importantes são nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, além do cálcio e magnésio, que já vai ser suprido pelo calcário. Esses outros macronutrientes podem ser encontrados de forma química, com os NPK formulados, ou de adubos orgânicos, como é o caso de esterco bovino ou cama de frango. Após a decisão de quais insumos serão utilizados, é ideal que se escolha uma boa época para a correção. A calagem geralmente é feita no mês de agosto, 90 dias antes da aplicação dos fertilizantes. A aplicação dos fertilizantes será no mês de novembro, onde tem uma boa pluviosidade e temperatura que está adequada para uma ótima produção forrageira. A aplicação desses insumos deverá ver quais são as condições do produtor e qual o nível tecnológico o mesmo está.
Em áreas com dificuldade de acesso de trator, pode ser feito a lanço de forma manual. Após feito a adubação de manutenção, o pasto deve ser vedado para que o mesmo volte a se tornar vigoroso e produtivo. O manejo desse pasto deverá ser racionalizado, de forma que os animais não superpastejem essas plantas, prejudicando seu desenvolvimento e dando início a um novo processo de degradação. O produtor deverá manter rotina de fazer análise de solo e acompanhar a fertilidade do mesmo, fazendo adubação de manutenção sempre que possível. Agradeço a atenção de todos que viram o vídeo e espero ter ajudado.